Olá, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa primeira aula sobre figuras de linguagem, saindo finalmente de morfologia. E hoje nós vamos tratar especificamente das figuras de palavras, tá? Mas antes, como é a primeira aula, gostaria de fazer de trazer o conceito, de figuras de linguagem, né? Então, as figuras de linguagens ou figuras de estilo são as técnicas utilizadas para dar maior força ou beleza à expressão. Isso é, o discurso, né? Quando se está falando sobre algo para alguém. Elas não são, no entanto, algo que foge ao uso corriqueiro da língua, reservado aos literatos. Utilizamos tais figuras a todo momento. Então é preciso que não pensemos que a língua cotidiana ela é uma língua sem beleza, sem efeitos, né? Não apenas os literatos vão utilizar essas figuras de linguagem, nós usamos a todo momento. Todo momento nós estamos fazendo construções desse tipo. A diferença é que muitas vezes nós não paramos para pensar nessas figuras que nós utilizamos no dia a dia, e também porque algumas já são cristalizadas, então por isso que elas passam um pouco batido pela gente. Mas e também porque a gente não costuma empregar os nomes que classificam essas figuras, né? E também entra um pouco nessa mistificação o fato de que a gramática tende a colocar muitos exemplos de autores, né? Exemplos que são de fato aquela figura de linguagem, mas que não são afins aos usos comuns da língua, né? Bom, então, para exemplificar esse uso corriqueiro das figuras de linguagem, eu peguei uma fala do presidente Bolsonaro no dia 7 de julho. Veja, o presidente é uma pessoa, como vocês sabem, que sempre emprega o uso coloquial da língua, né? Ele nunca não é muito afeito a floreios, para assim dizer. É bastante direto. Mas ele falou isso sobre o vírus, né? O coronavírus. Esse vírus é como a chuva. Esse como a chuva é uma figura de linguagem. Ele não disse apenas que o vírus se espraia com muita facilidade, que ele é muito contagioso. Ele faz uma relação aqui com a chuva, né? Com o efeito da chuva. Inclusive ele diz que todos vão se molhar, não é? Então vejam, é algo do cotidiano, tá bom? Então algumas figuras são menos comuns, né? Mas no geral todas elas são utilizadas no dia a dia, certo? Bom, então primeiro a divisão, né? Em geral vou dividir em três partes, mas como alguns vão classificar essas figuras de som sonoras como também figuras de linguagem, vão tratar delas, eu coloquei que seriam quatro, né, divisões. Então, figuras de palavras, ou tropos, que a gente vai tratar hoje, figuras de construção, ou de sintaxe, figuras de pensamento e figuras de som, ou sonoros, né? Mas na norma gramatical brasileira, tipo, na nomenclatura gramatical brasileira, a gente vai ter apenas as figuras de construção, né, descritas. Então, por isso que há uma variação muito grande nas gramáticas. Mas hoje em dia, os livros didáticos, sobretudo, tendem a colocar essas figuras de linguagem, né, de forma mais ampla, mais atenta. Bom, então vamos primeiro às divisões internas às figuras de palavras, né? Então nós temos a metáfora, comparação, a metonímia, a perífrase e a sinestesia, tá? A metáfora, como você deve imaginar, é a mais comum, né? A gente usa com mais frequência, eu acredito, assim como a metonímia. E também é que tem um uso mais complexo, assim. Ninguém tem dificuldade em identificar uma metáfora, mas conceituar já é um pouco mais complicado, né? Não tanto no uso comum da língua, mas se a gente for pensar na metáfora aplicada a textos literários, sobretudo, a metáfora é bastante complexa. Então eu tentei fazer uma simplificação que não seja grosseira com o tema da metáfora, né? Então a metáfora consiste em um desvio do uso ou significado comum de uma palavra através da criação de uma associação mental entre dois seres ou fatos normalmente vistos como diferentes, tá? Isso fica mais claro depois dos exemplos, tá bom? Mas é importante dizer que se trata de um uso criativo, pois modifica a percepção tanto da coisa que se compara quanto daquela que é comparada. A metáfora não é transformar A em B, mas sim criar uma ligação entre A e B de forma que A continua sendo A, bem como B continua sendo B, tá bom? Parece confuso, mas eu vou explicar agora nos exemplos. Então veja só, se eu digo o pavão é um arco-íris de plumas, eu quero dizer o quê? Eu quero comparar
a quantidade de plumas, de nuances de cor que eu encontro no pavão, quando ele abre a sua cauda, com as cores do arco-íris, né? Mas também com a beleza, a majestosidade do arco-íris. Agora percebam que, ao criar essa relação entre o pavão e o arco-íris, eu modifico tanto o pavão quanto o arco-íris. O pavão não vira um arco-íris, o pavão continua sendo pavão. Mas é adicionado a essa palavra uma nuance de sentido, né? Assim como é o arco-íris depois dessa relação. Então, vamos pegar o pavão como A e o arco-íris como B. Eles continuam sendo A e B, eles não viram uma coisa ou outra, mas eles não ficam os mesmos. É um A modificado, eles se tornam um C, como a gente vai ver mais adiante, tá? Então, não é uma comparação meramente que ocorre na metáfora, tá? É uma criação realmente. Eu não pego apenas e transponho característica de um termo para outro. Eu construo mentalmente, né, cognitivamente, uma relação entre essas duas palavras, que não havia antes. E quanto mais inusitada essa relação, melhor para a metáfora, tá? Então, por exemplo, ele é faixa preta em matemática. Toda profissão tem seus espinhos. Ele sugou o meu ânimo. Relacionamento tóxico. Veja, uma palavra uso corriqueiro, né? Ninguém vai pegar realmente um problema com radiação por causa de um relacionamento que esteja. Mas se relaciona esse ato de fazer mal do relacionamento com algo tóxico, né? Com a dimensão mais sanitária, né, da coisa. Embora envolva também questões de saúde, só que mental, né? No caso do relacionamento tóxico. Então, esses são os casos da metáfora. E aí eu coloco aqui mais ou menos o que é que funciona, né, na metáfora. Pelos conjuntos. Você tem A e B e o resultado é um C, que é a mistura dos dois. Não é nem só A nem só B, nem um A que vira um B, nem um B que vira um A. É um ponto de encontro. Os dois se modificam na construção da metáfora. Tá bem? E aí chama a atenção para a catacrese, né? Que alguns vão classificar como figura de linguagem, outros não. Depende muito do livro, do autor que vocês vão ver. Mas são aquelas metáforas que já perderam o seu brilho, né? Já perderam a sua estranheza. São corriqueiras, usamos todos os dias. Então, pé da mesa, ninguém pensa isso como metáfora, na verdade, né? Pé da mesa, braço do sofá, embarcar no avião, você embarca no navio, no barco. Então, por não ter mais efeito, a catacrese ela não é considerada figura de linguagem. Então, é como se fossem metáforas pálidas, sem muito impacto, né? Então, todo mundo considera catacrese. Mas, normalmente não se considera figura de linguagem por conta disso. Porque perdeu esse estilo, esse efeito que a metáfora causa. E a comparação é uma metáfora, basicamente. Tudo que eu disse sobre a metáfora se aplica à comparação. A diferença é que há uma evidência aí linguística do estabelecimento de nexo entre uma coisa e outra, né? Que é o que o Segala vai chamar de nexo comparativo, que são essas expressões como, tal qual, assim como, feito, que explicitam essa relação entre uma palavra e outra, né? Então, veja aqui nos exemplos. Ele é leve como uma folha. Eu ainda assim estou ligando dois termos, mas eu desnudo, para assim dizer, o processo metafórico, né? Então, ele ficou roxo feito uma berinjela. Ele é alto assim como um coqueiro, forte tal qual um touro. E nós temos a metonímia, tá? Ela basicamente é a segunda mais importante figura de linguagem, né? Sobretudo no cotidiano, mas ela não é uma criação, diferentemente da metáfora, né? Ela é uma substituição. Então vejam aqui a definição. A metonímia, em comparação com a metáfora, não é a criação de uma relação entre uma palavra e outra, mas uma troca entre palavras. Mas entre essas palavras há uma série de relações semânticas que permitem tal troca, tá? Então não é qualquer palavra substituir de outra, tá? Então, uma série de relações que variam muito, tá? Então, não pensem que eu vou aqui estabelecer conceitos, você tem que decorar que há esse tipo de metonímia. Não, é apenas entender o processo, né? Que é de substituição de uma relação de palavras em que é uma relação semântica, tá bom? Então, eu vou apenas listar alguns dos processos que acontecem, nunca se esgota, sempre vai ter um autor que vai colocar uma coisa a mais, outro que vai colocar uma coisa a menos, varia muito, mas mais entender a ideia, tá? Então nós temos um que é muito comum, que é o efeito pela causa. Eu digo, por exemplo, o carteiro trouxe as preocupações, querendo fazer referência às contas, né? O que causa a preocupação são as contas, né? Então eu tiro
a causa e eu coloco o efeito dessa causa. Então o carteiro trouxe as preocupações. O autor pela obra, né? Eu digo, muito comum também. Eu gosto muito de ler Machado de Assis. Você não lê Machado de Assis, você vai ler as obras de Machado de Assis, né? As obras, os livros que ele escreveu, Dom Casmurro, Memórias Póstumas. O continente pelo conteúdo, né? Ele tomou um copo d'água. Ele não tomou o copo, ele tomou o conteúdo desse copo, tá bom? Outra substituição por metonímia, né? O instrumento pela pessoa. As penas, no sentido de escritores, né? Fazendo referência às penas que antigamente se utilizavam, brasileiras lamentaram muito a morte de Rubem Alves. O sinal pela coisa significada. O nome da série, Guerra dos Tronos, né? Trono identificando o império, não luta só por um lugar bom para sentar, é também uma posição governamental. As togas, os juízes, né? Decidiram pela absolvição. O lugar por seus habitantes, né? O Brasil, que indica o povo brasileiro aqui, escolhe mal seus governantes. Mais exemplo, né? O abstrato pelo concreto, por exemplo, a velhice, isto é, os idosos, é muito caridosa. A parte pelo todo, ele não tem nem teto, isto é, casa. Também é uma metáfora bem comum, uma metonímia bem comum, né? Por exemplo, ele é bom no volante, a parte pelo todo, né? Eu pego o volante do carro à parte. Singular pelo plural. O homem, isto é, os homens, são infelizes, né? Infeliz. O homem é infeliz. A espécie ou classe pelo indivíduo. O menino é o pai do homem, diz o escritor, fazendo referência a Machado de Assis. O indivíduo pela espécie. Ele é o Judas, isto é, o traidor daquela escola. A qualidade pela espécie. Os mortais, isto é, os homens, são todos falhos. A matéria pelo objeto. Puxou o ferro, isto é, a pistola, e atirou. Outra metáfora bem comum, metonímia bem comum, estou confundindo tudo, né? E aí, nós temos a perífrase, né? Que é um fenômeno bem simplesinho. Que é a expressão que designa seres por características ou atributos que os individualiza no conhecimento comum. Então, na nossa cultura é como nós pensávamos o petróleo como ouro preto, né? É um termo bem popularizado, né? Assim como o leão ser o rei da floresta, e no caso dos times é muito importante, né? O tricolor do Arruda, tem o tricolor das Tabocas também, que é o time do Vitória daqui de Pernambuco. Então, eu digo, ele achou o ouro preto no quintal, faz referência ao petróleo, né? Isso é uma perífrase. O rei da floresta rugiu bem alto, fazendo referência ao leão. O tricolor do Arruda joga hoje, seria o Santa Cruz, né? Por exemplo, o leão da ilha joga hoje, no esporte. E nós temos, por último, já está no tempo da aula já, que é a sinestesia. Tá? Esse aí já é um pouco, não é tão comum, tá? Mas a gente usa ainda, né? Que é a transferência de percepções da esfera de um sentido para outro. Isto é quando se atribui a uma palavra pertencente a algum dos sentidos, olfato, paladar, etc., características que seriam comuns a outro sentido. É a combinação de diferentes sensações em uma única impressão. Tá? Então, se eu digo, por exemplo, ele tem uma voz aveludada, a voz é uma palavra relacionada ao campo semântico da voz, né? Da audição, desculpa. Enquanto que a aveludada vem do tato, né? Aí recebi dele um olhar gelado, né? O olhar visão, gelado, tato novamente. Ouvi seu doce cantar, né? Cantar a audição e o doce paladar, né? Então essas misturas sensoriais indicam, ou são usadas, né, para fortalecer o impacto da impressão. Como se essa impressão entrasse por todos os sentidos, né? Pense, por exemplo, numa peça. Uma peça de teatro, uma peça é uma mistura de vários sentidos, por isso que ela impacta, né? Ela tem o visual, tem o auditivo, muitas vezes tem o tátil, né, também. Então é isso, né? Para a próxima aula a gente vai tratar das segundas figuras de construção, tá bem? Espero que tenham gostado.